@foco_medicina. Então temos lá ondas, né? A dúvida dele. Hashtag 12HNerd, o que é ressonância? Então, pintou essa primeira dúvida sobre o que é ressonância. Então, lembrando aqui, nosso querido Foco_Medicina. Ressonância é um fenômeno ondulatório, né? Então, a gente tem 8 fenômenos ondulatórios, lembrando eles: reflexão, refração, difração, polarização, interferência, atenuação, efeito Doppler e... Já falei polarização? Já, né? E... Enfim, tem mais um aí, daqui a pouco eu lembro. Ah, ressonância, né? Óbvio, então tá faltando logo a dúvida. Então é o seguinte, quando a gente tem a ressonância, o que seria isso? A ressonância é o fato de um objeto, de um corpo qualquer, passar a vibrar na mesma frequência da fonte emissora. Então, um clássico, já falando um pouquinho mais sobre ondas, né? Um clássico que a gente tem é a altura de uma onda. Quando a gente fala de altura, a gente está se referindo não... Isso é uma pegadinha danada para muitos alunos, né? Porque as pessoas interpretam de forma errada. A altura do som nada tem a ver com o volume do som emitido na física, né? Então, eu sempre brinco com os alunos. Não é para você ficar corrigindo as pessoas no meio da rua, não é para ficar... Ih, falou errado, não. Você pode até julgar, né? Você pode até... Mas não precisa dizer para a pessoa, tá? Então, quando a gente fala altura, a gente não está se referindo ao volume alto ou volume baixo. Quando a gente fala altura, a gente está se referindo ao som grave, né? Ou som agudo. Então, uma cantora, quando emite uma nota alta, ela emite uma nota muito aguda, ok? Então, o grave ou agudo, que está diretamente atrelado, botar agudo, está diretamente atrelado à frequência. O grave é a menor frequência que a gente pode escutar. Quanto mais grave, menor a frequência. Quanto mais agudo, maior é a frequência. Só lembrando também, o intervalo de ondas audíveis que a gente tem, o ser humano, vai de 20 Hz. Esse é o som mais baixo que você pode escutar, né? O grave para a gente significa baixo e o agudo para a gente significa alto, né? Então, mais uma vez, altura, alto ou baixo não tem a ver com volume, tem a ver com grave ou agudo. O mais baixo, mais grave que a gente pode escutar, o mais agudo, mais alto que a gente pode escutar. Então, o 20 Hz é o mais baixo, o mais grave, a 20.000 Hz, que é o mais agudo que a gente tem ali. Legal? A ressonância nada mais é do que um corpo, um objeto qualquer, passar a vibrar na mesma frequência da fonte emissora. Então, vamos lá. Quando uma cantora, e esse é o clássico dos exemplos, quando uma cantora pega uma taça de cristal e ela emite uma nota alta, o que é emitir uma nota alta? Emitir uma nota aguda, ela está emitindo uma nota de grande frequência. Não se esqueçam que a frequência é o grau de agitação ali, né? Na verdade, é a forma de oscilação da onda. Então, quando eu emito uma nota de grande frequência, eu faço meio vibrar numa quantidade. Maior frequência, ele começa a vibrar mais rápido. Logo, quando essa taça começa a vibrar e vai vibrando cada vez mais rápido, pode ser que ela assuma a mesma frequência da fonte emissora. Pode ser que ela entre em ressonância. Então, estar em ressonância é passar a vibrar na mesma frequência da fonte emissora. Então, por exemplo, é dessa maneira que pode quebrar uma taça, é dessa maneira que o micro-ondas esquenta uma comida, é dessa maneira que você sintoniza um rádio, uma estação de rádio. Então, quando você sintoniza, as ondas de rádio estão aqui, né? Já estão aqui. O que você faz ao sintonizar é colocar o seu receptor, o que você chama de rádio, na mesma frequência da fonte emissora. E se você coloca ele na mesma frequência da fonte emissora, você está fazendo ele entrar em ressonância. Então, mais uma vez, ressonância é passar a vibrar na mesma frequência da fonte emissora. Tudo bem?